qual a melhor isca para capturar a abelha jataí. Nesse vídeo eu tô aqui para responder uma das maiores dúvidas de todo iniciante na criação de abelha sem ferrão, que é a famosa meliponicultura, que é sobre as iscas para captura da tão famosa abelha jataí, que inclusive essa colônia aqui, ó, é uma colônia recém-transferida, tá, gente? Ela tava no modelo de isca capturado com funil de entrada e a gente recente transferiu essa colônia para essa caixa racional. E olha só, elas já ocuparam todo esse módulo superior, não estava ocupado esse módulo aqui. Então elas estão, inclusive aqui, ó, olha só, os potinhos de alimento que estão sendo construídos. Esse módulo superior estava com cera, né? Elas já utilizaram a cera aqui para ocupação. Aqui está um potinho de suplementação feito com a própria cera mesmo, então elas vão reaproveitando o potinho, tanto que dá para ver que ele está ruído. E o desenvolvimento está muito bacana. Era uma colônia que estava capturada na isca PET. Bom, entendido isso, eu vou explicar para vocês agora um pouquinho mais sobre as iscas para captura de jataí. A primeira coisa para a gente entender é que a abelha jataí, de todas as abelhas sem ferrão que existem na meliponicultura, é a mais adaptativa, a mais generalista e a mais resistente que a gente tem. Isso significa que é uma abelha que vai se adaptar muito bem à construção de ninho em diversos tipos de locais, por isso que as iscas PET, elas capturam muito mais abelhas jataí do que outras espécies. É uma abelha muito generalista, o que significa que ela vai coletar alimento em um monte de plantas, inclusive em centros urbanos, plantas exóticas que outras espécies de abelha sem ferrão não coletam, o que aumenta a chance de capturar a abelha jataí em centros urbanos também. E muito resistente, o que faz com que ela consiga se desenvolver em diferentes ambientes e prosperar em diferentes ambientes. Por isso, inclusive, mais uma vez, que a captura de jataí em iscas PET é uma das mais feitas em todo o Brasil. Entendido isso, mesmo assim, tem alguns meliponicultores que estão começando na criação que têm dificuldades para a captura dessa espécie, mesmo sendo uma das mais simples para ser capturadas. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para o nosso canal hoje, para explicar para vocês um modelinho de isca que é muito simples de ser fabricado, mas que tem alta taxa de captura para abelha jataí, tá? Toda isca que você vai construir, vai utilizar para captura de abelha sem ferrão, você precisa se perguntar algumas coisas principais sobre a espécie que você quer capturar. Primeiro, qual que é o tamanho de ninho, o volume de ninho que essa espécie normalmente escolhe para a construção dos seus ninhos, das suas colônias. O volume de cada colônia, ele vai determinar o volume da isca que nós vamos utilizar para captura. É simples, é uma regra, é quase uma equação. A jataí, ela utiliza um volume próximo a 1,5, 2, 2,5 litros. Varia sempre entre 1,5 e 2,5 litros. Volumes superiores a 2,5, 3 litros já são muito grandes para jataí, apesar de algumas poderem utilizar, só que já reduz a chance de captura. E volumes inferiores a 1,5 litros já fica muito pequeno para uma colônia de jataí conseguir se desenvolver adequadamente. Então a gente sabe que uma isca PET para jataí é esse modelo padrão de 2 litros. Fica no meio termo entre 1,5 e 2,5 e a gente consegue ter um bom espaço aqui para desenvolvimento adequado de uma colônia de abelha jataí e até mesmo de um genótipo mais forte, mais desenvolvido. Entendido sobre volume, uma outra coisa importante sobre iscas para captura de abelha sem ferrão, e isso é um geral para todas as espécies. Dê preferência para garrafas d'água. A abelha jataí e outras abelhas sem ferrão se comunicam por odores, que são os feromônios. Se a gente utiliza uma garrafa que está com um odor muito forte de cloro, uma garrafa que foi utilizada para desinfetante, por exemplo, qualquer composto químico que deixa um odor muito forte, isso vai prejudicar a comunicação da abelha que vai se instalar aqui dentro, impedindo ou dificultando uma captura de acontecer. Então as garrafas d'água já vêm limpas, não precisa ficar lavando, não precisa gastar tempo para ficar limpando e já vem basicamente prontas aí para você montar a sua isca. Combinado? Entendido isso, o próximo passo já é o preparo dessa isca. A abelha jataí, como vocês podem observar aqui dentro da caixinha, ó, tá vendo que ela constrói um monte dessas folhinhas de cera aqui em volta dos discos de cria? Essas folhinhas de cera, ela se chama invólucro. O invólucro, ele tem a função principal de equilibrar a temperatura da região do ninho. Aqui dentro tem os discos de cria onde a rainha vai botando seus ovos. E essa região, ela precisa ter uma temperatura equilibrada. Não pode ter flutuação, variação de temperatura, porque isso influencia no desenvolvimento das futuras abelhas da colônia. E a jataí é uma espécie muito sensível a essas variações de temperatura. Por isso que ela constrói muito invólucro. Isso nos mostra que a nossa isca PET, se nós quisermos capturar e manter uma colônia de jataí até a transferência bem desenvolvida, ela precisa ter também uma boa termorregulação, um bom equilíbrio térmico, assim como esse invólucro aqui vai manter para o ninho. Por isso que iscas para jataí, nós não utilizamos muito jornal, papelão, materiais que agregam umidade ou que podem acabar molhando, o que vai sim baixar a temperatura dessa isca, principalmente no momento que a gente está, no momento de outono e inverno, ou principalmente para regiões que são mais frias. Porque se molha o jornal ou papelão que serve para manter a temperatura equilibrada, essa isca vai acabar gelando e vai impedir uma captura de acontecer ou vai prejudicar uma colônia que foi capturada. Por isso que nas nossas iscas, não sei se dá para ver aqui que ela já está fechada, ó.
Ó, tem um pedacinho aqui, ó. Nós utilizamos plástico bolha. Aqui por dentro, que aqui tá fechado com lacre, tá? Para não entrar água aqui nessa junção. A gente usa essa chapeletinha aqui para não entrar água na junção. Mas aqui dentro ela tá até fofinha, ó. Tem umas 2, 3 camadas de plástico bolha enrolado aqui. O plástico bolha ele é impermeável, mesmo que a isca esteja instalada numa região úmida, não vai molhar. E essa isca, ela consegue manter uma boa termorregulação até em regiões mais frias, tendo uma ótima chance de captura de abelha jataí. Entendido sobre esses materiais, a gente passa por um item muito importante para a abelha jataí, que é o saco plástico que vai envelopar essa isca. O saco plástico ele tem a função de manter o interior escuro e, no caso de uso de jornal ou papelão como material termorregulador, de manter o jornal ou papelão secos, tá? Aqui nesse caso, a única função dele vai ser então manter o interior escuro. E é por isso que nós estamos utilizando um plástico que é bem grosso, tá vendo? Ó? Não dá para ver o outro lado dele. Tanto que quando a gente estica esse saco plástico quando ele tá vazio, não dá para ver nada aqui dentro, mesmo que seja com sol. Ele bloqueia 100% da luminosidade. Isso é fantástico para colônias de abelha jataí utilizarem a nossa isca para captura. Sacola plástica branca, azul, amarela, que deixa a luz passar, impedem ou dificultam muito a captura de acontecer. O nome desse saco aqui é saco preto para toner. Você pode encontrar no Mercado Livre ou na nossa loja oficial, www.emporioama.com.br. Tem esses materiais para captura lá também, incluindo o joelho de PVC, que é o próximo passo da nossa isca, tá? A isca, para ficar fácil de ser construída e ter uma boa chance de captura, para não ficar usando junção de mangueira, colocando cola quente, colocando colas que tem um cheiro forte, a gente usa essa conexão rápida de mangueira, tá? Olha aqui como é que ela é, ó. Você encontra em um material de construção da sua cidade ou na nossa loja também. Se chama conexão rápida para mangueira de 3/4 usando PVC, um PVC preto. Essa conexão ela tem o diâmetro certinho para encaixar no bico da garrafa. Então a gente tem a facilidade para encaixar no bico que a gente usa como funil, que é da garrafinha de água pequena, e encaixar na isca principal aqui, ó, no bico dela. Encaixou, ó, ele fixa, não precisa vedar com nada, ele já fica vedado, não precisa ficar passando cola quente, que corre o risco de deixar aqueles fiozinhos que se assemelham a teias de aranha e pode dificultar a captura de acontecer, e nem usar cola que deixa o odor muito forte, que também pode impedir uma captura de acontecer. Fica bem mais rápido, mais prático e aumenta também as chances de captura. Por fim, mais ou menos importante, para uma captura de jataí acontecer com facilidade, você tem que se atentar ao pito de entrada que você usa na sua isca, ao orifício de entrada. No caso, você pode ter 2 opções para isca de jataí. O funilzinho de entrada, feito com garrafinha de água mesmo, ó, e ele tá até meio opaco, porque a gente já passou o atrativo misto aqui. Fica com um odor bem forte de outras colônias de abelha sem ferrão, e tem um espaço bacana para jataí construir o seu pito de entrada. Como vocês podem ver aqui, ó, pito de entrada da jataí é aquele canudinho de cera, tá? Tá vendo? Bem maleávelzinho, ó. Se elas não têm espaço para construir esse pito de entrada, se a gente deixa, por exemplo, só esse canudinho aqui disponível para captura, pode dificultar uma captura de acontecer por não ter muito espaço para a construção do pito de entrada. Agora, no caso do funil aqui, facilita bastante. Um outro tipo de entrada para isca que também ajuda muito nas capturas de jataí é a plaquinha de madeira. Você faz um furinho do diâmetro da entrada e coloca um pedacinho de madeira aqui na entrada, por onde as abelhas vão passar para entrar na isca. Isso daqui se assemelha à entrada de um ninho natural, que é os ocos naturais de troncos de árvore utilizados pelas abelhas sem ferrão para a construção do seu ninho. Todos esses itens que eu falei são muito simples de encontrar e muito simples de adequar na sua isca, mas vão te entregar ótimas chances de capturar a sua tão sonhada abelha jataí. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conhece que querem criar as suas próprias colônias de abelha sem ferrão, para começar aproveitando de materiais que a gente pode encontrar no lixo, não precisa pagar nada por eles, e que vão oferecer pra gente as nossas capturas de abelhas jataí pra gente depois transferir e produzir o nosso próprio mel e própolis medicinal em casa. Um grande abraço do maior abelhudo de todos, coloque em prática essas dicas e depois me fala das suas capturas.